Estamos de volta com mais uma edição do VTcast, o podcast do Vida de Trainee. Ah, gente, que saudade de dizer essas palavras. Aqui quem fala é Cíntia Reinaud, a criadora, mentora inquieta aqui por trás do Vida de Trainee, voltando finalmente com esse projeto. E hoje eu tenho aqui ao meu lado na tela o Felipe Vasconcelos, que é atualmente trainee lá no Grupo Prismian. Seja muito bem-vindo, Felipe. Prazer ter você aqui. Olá, Cíntia, é um prazer tudo meu. Um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória como trainee Prisma. Felipe, eu vou mudar um pouco aqui o script. Antes de você se apresentar, eu acho que seria interessante você falar um pouco do Grupo Prismian, né? Eu acho que muita gente não conhece a empresa. Começa falando da empresa, depois a gente conta um pouco sobre você. Claro, claro. Bom, Cíntia, nós, o Grupo Prisma, somos uma multinacional de origem italiana, líder do segmento de cabo, produção de cabos de energia e telecomunicação. A gente está presente em mais de 50 países e viemos de recém-aquisições aí da General Cable e da Draca, então, por isso, uma presença forte mundialmente. A gente tem mais de 100 fábricas espalhadas pelo mundo, 30 mil colaboradores, sendo no Brasil em torno de 1.500 colaboradores. Nós já estamos há mais de 92 anos no Brasil, e temos aqui o headquarter, né, em Sorocaba, né, com as plantas também divididas em 5 estados no Brasil. São 7 plantas, 2 em Sorocaba, 2 no Espírito Santo, uma em Poços de Caldas, uma em Londrina e uma em Joinville. Olha aí, gente. Então, de uma forma muito leiga aqui comentando, de certa forma, a gente pode dizer que uma das infraestruturas que permitem a gente estar fazendo essa gravação hoje, talvez possa até ter vindo dos cabos aí, das conexões do Grupo Prisma. Exatamente, exatamente. Muito, muito legal. Felipe, conta agora então um pouco sobre você. é, Conta um pouco aí da tua trajetória, tua formação, de onde você é. Não precisa ser aquela apresentação de dinâmica, tá? Fica à vontade, você já passou dessa fase. Conta aqui pra gente só como quem está se apresentando mesmo. Ah, legal, legal. Sim, então meu nome é Felipe, eu tenho 25 anos, eu sou natural do Pará, um falso mineiro, fui criado em Minas. Eu sou formado em engenharia mecânica, né? E assim, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu busquei desde o meu início da faculdade estar fazendo estágios. Então já estagiei em grandes mineradoras, produtoras de tubo sem costura. Trabalhei também para a parte de marketing de uma montadora grande, daqui no Brasil, e tive ainda algumas passagens no supply chain, né, em própria área de vendas, né, de grandes multinacionais. E agora estou aqui na Prisma como trainee, ingressei em março desse ano e estou tendo a grande oportunidade, o prazer de estar sendo parte da 11ª onda de trainees da Prisma Group. Isso, a 11ª onda que o Felipe comentou e que, por um acaso, não é mera coincidência, mas estamos com as inscrições abertas para a 12ª onda, né, que terá aí o início em março do ano que vem. As inscrições já estão abertas e aproveitando esse momento, divulgar aqui, né, Felipe? O programa está aberto para pessoal da área de engenharia, né, como o próprio Felipe, que é engenheiro, o pessoal também de negócios, administração, economia, e aí para recém-formados, como é tradicional em trainee, então aí quem se formou há mais ou menos 18 meses ou está para se formar agora até o final do ano. E no caso, Felipe, aqui temos um ponto importantíssimo que é o inglês, né, Felipe? Explica para a galera por que aqui na Prisma a gente não pode abrir mão do inglês no processo seletivo. Bom, é isso aí, turma. As inscrições estão abertas até novembro, né? Fiquem de olho, fiquem ligados no prazo, que é um programa importante. E eu acho que é importante ressaltar, Cíntia, essa questão do inglês, ela é essencial porque o nosso programa é um programa global, né? Então, desde o início, a gente já tem imersão, né? A imersão com a Itália, né? E junto com o mundo inteiro, todos os mais de 50 países que a Prisma está presente, né? Então a gente tem esse contato e depois, que é interessante, o que enche os olhos, o brilho nos olhos desse programa, que é o nosso International Assignment, né? A gente passa um ano em rotação aqui no Brasil, né? Passando pelas áreas de pesquisa e desenvolvimento,
operações e vendas comercial. E depois nós vamos passar 3 anos fora do Brasil no nosso International Assignment, né? Então, por isso o inglês é tão essencial e é exigido o nível, pelo menos, avançado para estar participando do programa. Isso aí, é uma das coisas que mais me chama a atenção, esse ponto do programa ser global com trainees do mundo inteiro, né? Desde o início você tem esse contato com pessoas do mundo inteiro. Eu acho isso realmente um grande diferencial para esse programa, né? Não é apenas o fato de você ir para fora, desde o início você já está integrado aí a trainees de vários países e tudo mais. E o Felipe já adiantou bastante coisa aqui do programa, né, sobre a rotação aqui no Brasil durante um ano, esse International Assignment na sequência. Então vamos começar falando sobre como está sendo a sua experiência. Você comentou que entrou em março, começaram já as suas rotações. Comenta então por que áreas você já passou, qual vai ser a próxima, como que está sendo esse desafio para você? Então, é um desafio muito grande, né? Vejo como um ponto muito de crescimento pessoal e profissional. A gente começou pela parte de pesquisa e desenvolvimento, então eu pude, depois de 2 anos mais ou menos trabalhando só na área de negócios, né? Eu tive oportunidade de voltar e rever essa parte técnica, né? Entender o mundo por trás dos cabos, a gente vê, a gente está conectado aqui, com certeza, igual a Cintia já comentou, com certeza tem muita infraestrutura da Prisma por trás dessa história, né? Então, pude nessa parte do pesquisa e desenvolvimento, o Research and Development, né, que a gente chama de R&D. Então, tive a oportunidade de voltar para a engenharia a fundo, entender tecnicamente o que está tudo por trás desse background, né? E então participar, liderar projetos, né? E voltar para o laboratório, isso foi uma parte que me brilhou muitos olhos, né? Que me trouxe de volta para a engenharia. E agora na parte de operações também conhecer um pouco mais os processos, né? Então entender já lá no fundo eu entendi como o cabo é construído, agora estamos entendendo como ele é feito, né? Como é o processo, né? Desde da recebimento da matéria-prima até a transformação final em cabos, né? E entender como a gente pode estar trabalhando melhorando isso, como a gente pode estar trabalhando para trazer inovação, trazer novos técnicas para a produção. Né? Então, agora a gente está finalizando essa segunda rotação e eu estou muito empolgado para ver o que vem no comercial, porque tem essa veia aí de vendedor e eu estou realmente muito empolgado para saber, para ver o que vem pela frente. E até já te perguntar, Felipe, você que, né, teve tantas experiências de estágio, né, tantas vivências antes mesmo de entrar na Prisma, onde que você se encontrou mais até agora? E o que que te surpreendeu, né? Você já passou por essas duas áreas, você tinha uma expectativa e de repente algo te chamou mais atenção que você não tinha imaginado? Como é que tem sido? Bom, de todas as experiências que eu tive, né, o background que eu mais tenho de afinidade é o comercial, então por isso que eu estou tão ansioso para poder começar essa próxima rotação. Mas a parte de R&D e do processo me surpreenderam bastante positivamente, porque, é igual como eu falei, eu já estava quase 2 anos por fora da área da engenharia, trabalhando só com negócios, com vendas, com supply chain, com logística, né? Então, me surpreendeu positivamente de poder voltar a entender onde o meu conhecimento da engenharia e tudo aquilo que eu aprendi no curso poderia ser aplicado, né? E então isso me surpreendeu muito positivamente. E a gente sabe que na área de vendas, na área comercial, quanto mais conhecimento técnico, quanto mais você tem essa base aí, mais preparado você tá para fazer as vendas, ou enfim, para conquistar novos clientes. É realmente é essa a graça do trainee, é quando você tem essa visão ampla do negócio, né? Você conhece cada área aí chave para a empresa e isso faz uma diferença na sua carreira, né, Felipe? Isso, de fato, uma das coisas mais importantes desse trainee é essa visão 360 que a gente tem da empresa, né? Ter a oportunidade de passar por todas essas áreas e estar tá ali construindo um pedacinho, cada pedacinho profissional, de um profissional mais completo e mais forte, que vai sair ali depois de 1 ano para 3 anos fora do Brasil, né? E né, esses 3 anos fora do Brasil, a gente já está assignado a alguma vaga específica, né? Sendo ela técnica, sendo ela de comercial, sendo ela de negócios, né? E então a gente está sendo
preparado para poder enfrentar esse grande desafio, né, que vai vir pela frente. E aí, falando nesse desafio, né? Eu sei que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, você ainda não tem o país definido, né? Ainda está aguardando o seu assignment, né? Qual vai ser o local, a área. Mas comenta um pouco de como é que está a tua expectativa, de repente comenta o que você já pesquisou, o que você já soube de outros trainees que participaram do programa, que eu sei que vocês conversam bastante entre si, dicas e tudo mais que trocam entre si. Isso aí eu acho bem legal frisar que a gente tem uma comunicação muito aberta com os trainees que já passaram, né? E eles ajudaram muito a gente quando a gente chegou aqui, para estar conhecendo uma empresa nova, chegando, tem a questão de estar mudando para uma cidade nova, né? Então a gente recebeu muito ajuda, eu acho muito importante frisar isso, esse contato aberto que temos com os outros trainees. E a expectativa para International Assignment é muito grande, né? A gente a gente entra já ansioso para saber para onde a gente vai, para qual área que a gente vai escolher, depois de passar por todas essas 3 rotações, qual área que a gente vai gostar mais, né? E a gente vê várias faces desse programa, né? Quando a gente conversa com o pessoal que já foi. Então, eu mesmo, quando eu fui entrar aqui, tive muito contato com um trainee que está na Romênia, um trainee que está na Itália, um trainee que está nos Estados Unidos. Então, a gente vê todos os brasileiros espalhados no mundo aí, esperando para ver qual que vai ser a nossa chance. Então, depois atualiza a gente aqui que a gente coloca, eu coloco aqui no vídeo de trainee para o pessoal saber para onde for, se foi atualizo aqui na descrição do vídeo, nos comentários, para quem ficar curioso, né? Depois pode voltar aqui ao vídeo, para quem estiver vendo no vídeo, para quem estiver ouvindo o podcast, vai ter também lá no link do podcast o comentário e a atualização, o update aqui do post. E é engraçado, gente, porque eu já acompanho, né, a divulgação da Prisma, né, do programa da Prisma há alguns anos, né? Então eu já conversei aqui com algumas pessoas, né, com a Sara, com a Priscila, com a Marcela, com tantas pessoas que já foram trainees e que hoje já estão em outras posições da empresa e sempre tem isso, né, da gente mais para frente saber onde que foi esse assignment, onde que foram alocadas. E aí, Felipe, a essa altura, eu sei que tem uma galera que já deu um alt tab aqui na nossa conversa, já está fazendo a inscrição no programa, né, da Prisian, e a gente agora precisa, né, segurar aí a ansiedade dessa galera, porque a gente precisa dar dicas importantes, né? Começando pela inscrição, Felipe, que tem uma diferença para as inscrições que a gente tem, às vezes, por chatbot, ou bem rápidas, né, nos programas de trainee de algumas empresas, mas aqui, como o programa é global, temos uma diferença importante, né? Começa falando, então, dessas inscrições. Então, o processo ele muda de ano a ano, né? Mas eu já dei uma olhada para poder trazer para vocês como que está o processo de inscrição desse ano. A gente segue, é importante dizer que como o programa é global e o primeiro filtro que está sendo ali é feito internacionalmente, então as inscrições elas são feitas em inglês. É importante que o currículo esteja em inglês, porque ele vai ser lido por uma pessoa lá na Itália, que é o primeiro filtro. E é muito importante também você escrever, tem um campo, né, no campo de inscrição que pergunta por que você quer trabalhar na Prisma. E é muito importante você escrever, você se apresentar, né, isso tudo em inglês também. Então, você apresentar e entender por que você quer trabalhar na Prisma, quais as diferenciais que você pode trazer para a empresa, né? Então, essas são as primeiras partes do programa. E tem que segurar mesmo a ansiedade, porque, é igual falamos, a gente sabe, as inscrições vão até novembro. Antes de finalizar as inscrições, não se passam para as próximas etapas, né? Então, temos que segurar essa ansiedade aí. A gente sabe que é complicado, né? Ainda mais para quem treina, participa desse processo de trainee, é uma ansiedade muito grande, uma carga emocional muito grande que a gente deposita nessas vagas, né? Mas tem que acreditar, acredita em você, vai, se inscreve, mesmo que você tenha um inglês ali avançado, acredita muito no seu potencial, porque desde o início é o mais importante, né? Você ser você mesmo, acreditar em você e com garra para disputar essas vagas. Olha aí, Felipe já deu a largada aqui com ótimas dicas. E vamos comentar um pouco mais sobre o processo, né? A gente sabe que, independentemente da ordem, no processo, em algum momento vai ter uma entrevista, vão ter avaliações.
Comenta um pouco como foi tua experiência, se também foi em inglês, se foi tudo em inglês, se teve alguma parte em português. A gente sabe que pode mudar, mas para o pessoal ter uma ideia, né, de como é essa experiência. Então, como eu falei, né, o meu programa do Graduate Program, ele foi composto primeiro por uma entrevista inicial com o RH daqui do Brasil, mas em inglês, para entender um pouco mais do meu perfil e saber se estava alinhado ali com os requisitos iniciais do programa. Depois teve uma dinâmica de grupo. Essa dinâmica de grupo, ela foi realizada com pessoas da América Latina, né? Então tinha participantes dos Estados Unidos, tinha participantes do México, né? Com a gente ali fazendo o processo, né? Então essa dinâmica de grupo. Depois uma entrevista com os diretores a nível nacional, né? E inclusive com o CEO do Brasil, estava presente na minha entrevista. Essa entrevista já foi em português, né? Mas uma exceção, e depois uma entrevista final com o RH da Itália. Então, e mais uma vez, uma dinâmica, né, uma etapa totalmente em inglês. E ao fim, a proposta, que é o tão esperado momento. Então, olha aí, pessoal, como o Felipe comentou, o inglês já é necessário desde o processo seletivo. E não é só para responder um teste de múltipla escolha, né? Não é só para Isso, marcar eu esqueci de opções e tal. mencionar, inclusive, Cintia, Aham. que antes todo isso começar, tem os testes, né? Tem a etapa de testes Sim, sim. online. Essa etapa de testes online também são testes que eu me lembro eram 4 testes de um raciocínio lógico, raciocínio fluido, raciocínio dinâmico e o teste de inglês, que é muito importante também para estar participando do processo. Olha aí. Então, realmente, é, como a gente vem frisando desde o início, né? O inglês vai ser necessário, como o Felipe comentou, se você ainda não é 100% seguro, mas, né, você já tem o conhecimento do inglês, arrisca, né? Porque você, né, de repente consegue desenrolar ali na entrevista, nas etapas, né? Se você sabe o suficiente para entender o que a pessoa está falando com você, né, ter alguma clareza na sua comunicação, de repente você já pode tentar aí, né? Porque o Felipe está aqui, você está discordando ou está concordando, Felipe? Você Não, acha tô que a pessoa. concordando, tô concordando. E eu acho, inclusive, sim, se você tem aquele amigo, aquela pessoa que você conhece que sabe falar inglês também, aproveita. Eu, na minha preparação, eu chamei tio, padrinho, pai, primo, né? Conversava em inglês, eu participei, fiz uma mentoria também. Então, assim, me preparei bastante para chegar nessa fase do processo e estar realmente preparado para poder se apresentar, se vender, né? Porque é o momento de você se vender também. Então, assim, eu acho que é muito válido e é o que a gente falou. Se você está com inglês avançado, você tem ali precisando tirar um pouco do pó da estante, fica esperto e vamos embora. É isso aí. E essa dica que o Felipe deu é muito importante. Eu lembro que na época, na minha época, que são aí mais de 10 anos para trás, eu, quando estava participando dos processos e até antes, né, quando eu tive a oportunidade, né, de viajar para fora, fazer um intercâmbio, trabalhando e tudo mais, eu estava super insegura também com essa entrevista. Eu chamei uma amiga minha que tinha um inglês muito melhor que o meu, mas ela não era nada da área corporativa, né? Ela era da área de direito, tal, totalmente outro universo. E a gente combinou mais ou menos as perguntas. Ela falou com o irmão dela também. Foi muito engraçado. Ela sentiu, eu não sei o que é que eu estou avaliando aqui, mas as perguntas são essas. Eu vou te fazer. A gente fez por telefone na época que minha entrevista ia ser por telefone. Não tinha ainda videochamada, né? Não tinha ainda esse conceito. Já existia, mas não tinha a internet com banda larga ainda. E, nossa, é uma diferença enorme, né? Você ter esse tipo de preparação, de já ter conversado com alguém antes, já ter feito o raciocínio na sua cabeça para elaborar as respostas, descrever o seu trabalho, descrever suas experiências em inglês, é algo diferente do que você comentar, sei lá, um filme ou uma série em inglês, né? Totalmente diferente do tipo de Isso. vocabulário que você usa, né? Então, super importante isso. Felipe, comenta então mais alguma dica que você acha importante em termos de preparação, né? Você comentou já que fez uma mentoria, a gente estava comentando aqui que você ouviu, né, algumas lives, alguns podcasts aqui do Vida de Trainee. Comenta um pouco sobre como a pessoa pode se preparar, conhecer mais sobre a empresa, o que que você acha que é importante para esse processo.
Isso aí, eu acho assim, é bem legal a gente citar que nós, como Prisma, a gente está presente no LinkedIn, presente no Instagram, temos nosso site, né, da empresa, e todas essas ferramentas são ferramentas de busca muito importantes para quem está começando o processo, né, para poder conhecer a Prisma, igual eu mesmo. Eu conheci a oportunidade do trainee da Prisma através do LinkedIn, então ali já foi uma ferramenta muito importante para poder estar conhecendo a empresa. Isso também é uma dica que eu dou: conheçam a empresa, conheçam os valores da empresa, os valores da Prisma hoje, que são Drive, Trust e Simplicity. Entenda como você pode ajudar dentro desses valores. Entenda ser igual falando, uma dica também é o autoconhecimento. Então, esse processo de autoconhecimento para o programa de trainee, ele é muito importante, né? Que você vai saber exatamente ali onde você está e onde você quer chegar, e a empresa como ela pode te ajudar nisso também. Então, é uma via de mão dupla, né? O processo seletivo. É você querendo a empresa querendo você. E como você pode. Qual é o caminho que você vai fazer para chegar até lá? E então, assim, se preparar bastante para a dinâmica de grupo, que é um momento também trocar ideias, trocar experiências, né? E trabalhar realmente igual na minha dinâmica, a gente éramos em torno de 7 pessoas e três pessoas foram selecionadas, né? Então, acho que lá atrás a gente já começou a trabalhar em equipe desde aquele do programa, desde a dinâmica de grupo, e hoje a gente está trabalhando junto, é uma experiência fantástica, né? Sim, sim, você imagina, desde a dinâmica, você já conhecer a pessoa com quem você vai trabalhar. É totalmente diferente do que você vê a pessoa como um concorrente apenas, né? Um competidor. Essa pessoa pode ser aquela com quem você vai trabalhar daqui a alguns meses. Nossa, é realmente super importantes essas dicas, esses comentários, essas recomendações do Felipe. Vou colocar também, de qualquer forma, o link aqui, então, do LinkedIn, que o Felipe comentou, da Prisma. Eu vou colocar também o link para essas outras postagens que eu já fiz em outros anos, então, lives, podcasts com outros trainees, ex-trainees da Prisma. E eu queria, Felipe, você comentando aqui, falando sobre conhecer a empresa, os valores, né? Falou dos valores da Prisma e tudo mais. Eu tenho certeza que você estudou bastante sobre eles, né? Antes de você participar das etapas. E agora você está vivendo tudo isso. E aí eu queria que você comentasse para a gente o que é que tem feito você se apaixonar cada dia mais pela empresa, o que é que mais te chamou a atenção, mais te surpreendeu, o que é que você mais gosta em trabalhar na Prisma. O que me surpreendeu bastante positivamente também foi a autonomia que a gente tem para atuar com os projetos, né? Então, bem ligado ao esforço para chegar no cliente, né? Então, o drive aí, o trust. Então, acreditar e realmente essa oportunidade que a gente tem de estar, como eu falei, com autonomia e tem acreditado no nosso potencial para estar desenvolvendo projetos que são desde a cadeia inicial até a cadeia final de venda. É, e a questão muito que eu tenho muito visto é a questão da digitalização, né? E entra no simplicity, na simplicidade. Então, a gente está trabalhando com projetos de digitalização para poder reduzir, então ligados totalmente com a sustentabilidade, também reduzir o uso de papel, e trazer simplicidade para o trabalho dos operadores, dos engenheiros, né, dos vendedores também, que sejam trazidos aí para jogo. Então, assim, tudo isso que eu comentei tem me surpreendido positivamente e me feito cada vez mais acreditar no projeto, né? Então, assim, realmente acreditar naquilo que a gente está trabalhando é super essencial, super importante para a gente poder nos desenvolver como pessoa e como profissional. Gente, a gente já entendeu aqui um pouco mais sobre a trajetória do Felipe, sobre o que é, o que faz o Grupo Prisma, sobre o programa de trainee, o processo seletivo. Agora não resta mais nada a não ser você, de fato, realizar a sua inscrição, né, com todo o cuidado, toda a atenção, a inscrição em inglês, né? Olha aí, usa os recursos que você tem à sua disposição, né, de ajudar na tradução, na gramática, tudo mais. Olha direitinho, revisa direitinho. E
Antes de eu me despedir aqui do Felipe, te agradeço já demais, Felipe, pela sua participação. Eu queria pedir para você deixar aqui uma mensagem final diferente. Eu queria que você olhasse assim para trás para você hoje, né, Felipe trainee, né, trainee Prismian, em breve internacional, né, já em um outro país, né? Eu queria que você olhasse para o Felipe de alguns anos atrás, Felipe candidato, ali buscando talvez o primeiro estágio, ou mesmo agora os programas de trainee, ainda super inseguro, super ainda na batalha, né, para conseguir algo nessa linha. Que conselho, né? O que você gostaria que esse Felipe daquele tempo já soubesse e que você sabe hoje? Olha, Cintia, é realmente uma trajetória que eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver aquele cara lá com 17 anos começando a faculdade, né, com 19 anos começando os processos de estágio, começando a participar de processos seletivos, né? Então, na verdade, desde os 18 já entrando nesse mundo corporativo, eu olharia para trás e diria: acredita, cara, acredita que você tem potencial, que seu potencial é grande, você não está aí à toa, você consegue traduzir muito bem o que você busca, o que você almeja. E é isso que eu deixo também de mensagem para quem está aí do outro lado da tela assistindo a gente agora, que esse pessoa já fui eu, igual eu comentei, a gente falou eu participei das lives passadas, assisti também as lives que ficaram gravadas, então são recursos importantes que você já tem disponíveis na mão aí. As lives que foram feitas com do Vida de Trainee nos anos passados, 2020, 2021, os podcasts que estão gravados nas diversas plataformas de podcasts, né? Então, é olhar para trás, acreditar, perseverar, não desistir e ter confiança em você. É isso aí, pessoal. Acreditem em vocês. E o Vida de Trainee vai ficando por aqui. Em breve, novos episódios. Espero ver depoimento de pessoas aqui que acompanharam mais esse podcast, contando sobre aí a sua conquista como trainee na Prisium. Um abraço, gente, para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.